E aí galera, bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje vamos falar sobre animais que se parecem. Muitas vezes é fácil confundir animais que têm aparências semelhantes, mas que pertencem a espécies diferentes. Por exemplo, você sabe qual é a diferença entre um jacaré e um crocodilo? E entre um camaleão e uma iguana? Neste vídeo vamos explorar as diferenças entre esses e outros animais que se parecem. Prepare-se para se surpreender com as semelhanças e diferenças entre esses animais fascinantes. Vamos lá! Lhama e alpaca. As lhamas e as alpacas são animais da família dos camelídeos, originários da América do Sul. Embora sejam semelhantes em muitos aspectos, existem algumas diferenças entre elas. A alpaca é menor que a lhama, tendo uma pelagem mais longa e macia. Ela é criada principalmente para a produção de lã, que é utilizada na indústria de vestuário. Já a lhama é maior e mais forte, sendo usada como animal de carga. Além disso, as lhamas têm orelhas largas e com forma de banana, enquanto as alpacas têm orelhas simétricas e com um formato de pera. Ambas são animais importantes para as comunidades andinas, fornecendo carne, leite, lã e transporte. 2. Lula e polvo. As lulas e os polvos são animais marinhos pertencentes à classe cefalopoda do filo Molusca. Embora sejam semelhantes em muitos aspectos, existem algumas diferenças entre eles. Os polvos têm 8 braços fortes e com ventosas dispostos à volta da boca, enquanto as lulas têm 10 braços, sendo 2 deles mais longos e com ventosas apenas na ponta. Além disso, os polvos têm um corpo mole, sem esqueleto interno, enquanto as lulas têm uma concha interna. Em termos de tamanho, as lulas tendem a ser maiores que os polvos. Ambos são animais incrivelmente inteligentes e habilidosos, capazes de mudar de cor e forma para se camuflar e se proteger de predadores. 3. Raposa e chacal de dorso negro. A raposa e o chacal de dorso negro são animais da família dos canídeos, mas pertencem a gêneros diferentes. A raposa é do gênero Vulpes, enquanto o chacal de dorso negro é do gênero Canis. Em termos de aparência, a raposa tem uma pelagem mais longa e fofa, com uma cauda comprida e peluda, enquanto o chacal de dorso negro tem uma pelagem mais curta e áspera, com uma cauda mais curta e menos peluda. Além disso, as raposas são geralmente menores que os chacais de dorso negro. Em termos de habitat, as raposas são encontradas em todo o mundo, enquanto os chacais de dorso negro são encontrados principalmente na África e no Oriente Médio. Ambos são animais inteligentes e adaptáveis, capazes de sobreviver em uma ampla variedade de ambientes. 4. Coruja e caburé. O caburé é uma espécie de coruja encontrada principalmente nas Américas, enquanto a coruja é um grupo de aves de rapina noturnas que pertencem à ordem Strigiformes. Embora o caburé seja uma coruja, existem algumas diferenças entre ele e outras espécies de corujas. O caburé é uma coruja pequena com cerca de 20 centímetros de comprimento, enquanto outras espécies de corujas podem ser muito maiores. Além disso, o caburé tem uma plumagem cinza com a cauda listrada de branco e peito claro bordejado de cinza, enquanto outras espécies de corujas têm plumagens variadas. Em termos de habitat, o caburé é encontrado principalmente na América do Sul e Central, enquanto outras espécies de corujas são encontradas em todo o mundo. Ambos são aves de rapina noturnas com hábitos alimentares semelhantes, caçando principalmente pequenos animais. 5. Macaco e chimpanzé. Os macacos e os chimpanzés são primatas, mas pertencem a gêneros diferentes. Os macacos pertencem ao gênero macaca, enquanto os chimpanzés pertencem ao gênero Pan. Em termos de aparência, os macacos têm caudas, enquanto os chimpanzés não têm. Além disso, os chimpanzés são geralmente maiores e mais fortes que os macacos. Em termos de comportamento, os chimpanzés são conhecidos por serem mais inteligentes e habilidosos, capazes de usar ferramentas e resolver problemas complexos. Os macacos são animais sociais e vivem em grupos hierárquicos, enquanto os chimpanzés têm uma estrutura social mais complexa, com laços familiares e alianças políticas. Ambos são animais incríveis e fascinantes com habilidades e comportamentos únicos. 6.
Camelo e dromedário. O camelo e o dromedário são animais da mesma família, a Camelidae, mas são espécies diferentes. O camelo é do gênero Camelus, enquanto o dromedário é do gênero Camelus dromedarius. Em termos de aparência, o camelo tem duas corcovas nas costas, enquanto o dromedário tem apenas uma. Além disso, o camelo é geralmente maior e mais pesado que o dromedário. Em termos de comportamento, o camelo é considerado mais calmo e tranquilo, enquanto o dromedário é mais ágil e tem maior capacidade de enfrentar as travessias do deserto. Ambos são animais adaptados para viver em ambientes áridos e são capazes de sobreviver por longos períodos sem água. Eles são animais importantes para as comunidades que vivem em regiões desérticas, fornecendo carne, leite, lã e transporte. 7. Pomba e rolinha. A pomba e a rolinha são aves da família Columbida, mas pertencem a gêneros diferentes. A pomba é do gênero Columba, enquanto a rolinha é do gênero Columbina. Em termos de aparência, as pombas são geralmente maiores que as rolinhas, com plumagens variadas. As rolinhas, por sua vez, têm uma aparência semelhante aos pombos, mas são menores e têm uma plumagem mais discreta. Em termos de comportamento, as pombas são geralmente mais sociáveis e podem ser encontradas em grandes grupos, enquanto as rolinhas são mais tímidas e geralmente são vistas em pares ou pequenos grupos. Ambas são aves comuns em áreas urbanas e rurais, e são conhecidas por seu canto característico. 8. Sapo e rã. Os sapos e as rãs são anfíbios da ordem Anura, mas pertencem a famílias diferentes. As rãs pertencem principalmente à família Ranidae, enquanto os sapos pertencem a várias famílias diferentes, incluindo Bufonida e Ilidae. Em termos de aparência, as rãs têm pernas longas e musculosas, enquanto os sapos têm pernas curtas e mais robustas. Além disso, as rãs têm pele lisa e úmida, enquanto os sapos têm pele mais áspera e seca. Em termos de comportamento, as rãs são geralmente mais ágeis e saltitantes, enquanto os sapos são mais lentos e tendem a se mover em pequenos saltos. Ambos são animais noturnos e são conhecidos por seu canto característico durante a época de acasalamento. 9. Marmota e cão da pradaria. A marmota e o cão da pradaria são animais da família Sciuridae, mas pertencem a gêneros diferentes. A marmota é do gênero Marmota, enquanto o cão da pradaria é do gênero Cynomys. Em termos de aparência, as marmotas são geralmente maiores e mais pesadas que os cães da pradaria. As marmotas têm pernas curtas e atarracadas, pequenas orelhas cobertas de pelos e caudas curtas, enquanto os cães da pradaria têm pernas mais longas e uma aparência mais esguia. Em termos de comportamento, as marmotas são animais solitários e geralmente vivem em tocas subterrâneas, enquanto os cães da pradaria são animais sociais e vivem em grandes colônias. Ambos são animais herbívoros e são encontrados em áreas abertas como pradarias e montanhas. 10. Ovelha e cabra. A ovelha e a cabra são animais da mesma família, a Bovidae, mas pertencem a gêneros diferentes. A ovelha é do gênero Ovis, enquanto a cabra é do gênero Capra. Em termos de aparência, as ovelhas são geralmente maiores e mais pesadas que as cabras, com uma pelagem mais longa e densa. As cabras, por sua vez, têm uma aparência mais esguia e ágil, com uma pelagem mais curta e áspera. Em termos de comportamento, as ovelhas são animais mais dóceis e geralmente vivem em grandes rebanhos, enquanto as cabras são animais mais independentes e podem ser criadas em pequenos grupos. Ambos são animais herbívoros e são criados para a produção de carne, leite e lã. As ovelhas são conhecidas por sua lã macia e densa, enquanto as cabras são conhecidas por seu leite rico em nutrientes. 11. Panda vermelho e guaxinim. O panda vermelho e o guaxinim são animais diferentes. O panda vermelho é um pequeno mamífero arborícola da família Ailurida, enquanto o guaxinim é um mamífero da família dos procionídeos. Em termos de aparência, o panda vermelho tem uma pelagem densa e vermelha, com uma cauda longa e peluda, enquanto o guaxinim tem uma pelagem cinza com uma máscara preta em torno dos olhos. Em termos de comportamento, o panda vermelho é um animal solitário e arborícola, enquanto o guaxinim é um animal social e terrestre.
Ambos são animais encontrados em áreas florestais e são conhecidos por sua habilidade em escalar árvores. O panda vermelho é encontrado principalmente nas regiões dos Himalaias, Butão, sul do Tibete, província de Yunnan na China e nordeste da Índia, enquanto o guaxinim é encontrado principalmente nas Américas. 12. Pato e ganso. O pato e o ganso são aves da mesma família, Anatidae, mas são espécies diferentes. Em termos de aparência, os gansos são geralmente maiores e mais pesados que os patos, com pescoços mais longos e pernas mais curtas. Além disso, os gansos têm uma cabeça maior e mais arredondada, enquanto os patos têm uma cabeça mais achatada. Em termos de comportamento, os gansos são animais mais agressivos e territorialistas, enquanto os patos são mais sociáveis e geralmente vivem em grandes grupos. Ambos são aves aquáticas e são encontrados em lagos, rios e outras áreas úmidas. Eles são animais importantes para as comunidades que vivem próximas a essas áreas, fornecendo carne, ovos e penas. 13. Camaleão e iguana. O camaleão e a iguana são répteis diferentes. Em termos de aparência, o camaleão tem um corpo mais alongado e uma cabeça mais arredondada com olhos grandes e móveis. Além disso, o camaleão tem uma língua muito longa e pegajosa, que é usada para capturar presas. A iguana, por sua vez, tem um corpo mais robusto e uma cabeça mais achatada, com olhos menores e uma língua curta. Em termos de comportamento, o camaleão é conhecido por sua habilidade em mudar de cor para se camuflar em seu ambiente, enquanto a iguana é um animal mais dócil e calmo, que se acostuma facilmente com seu criador. Ambos são animais encontrados em áreas tropicais e são conhecidos por sua habilidade em escalar árvores. O camaleão é um animal solitário e territorial, enquanto a iguana é um animal social e pode ser criada em grupos. 14. Jacaré e crocodilo. O jacaré e o crocodilo são répteis semelhantes, mas pertencem a famílias diferentes. Em termos de aparência, o jacaré tem um focinho mais largo e arredondado, enquanto o crocodilo tem uma cabeça mais afilada. Além disso, os crocodilos possuem, nas escamas do ventre, os chamados oxodermos, que são ossos dérmicos que ajudam a proteger o corpo, enquanto os jacarés não possuem essas estruturas. Em termos de comportamento, os jacarés são animais mais tolerantes à água salgada e são encontrados principalmente nas Américas, enquanto os crocodilos são animais mais adaptados à água doce e são encontrados em várias partes do mundo. Ambos são animais carnívoros e são conhecidos por sua habilidade em caçar presas na água. Esperamos que tenham gostado de aprender sobre as diferenças entre animais que se parecem. É fascinante como, muitas vezes, animais que parecem iguais têm características e comportamentos tão diferentes. A natureza é realmente surpreendente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E se você conhece outros animais que se parecem, deixe nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.